Olá, amiga poderosa! Esse é mais um vídeo sobre autoestima e nesse vídeo eu vou falar com a Donzília Aveiro. A Donzília é psicóloga e ela faz atendimentos particulares e também atende na clínica que é especializada em cirurgia bariátrica, que chama Clínica IMEC, que fica no bairro Ipiranga, em São Paulo. Dom, muito obrigada, vou te chamar de Dom, né? Muito obrigada, seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você concordou em participar. E antes de qualquer coisa, eu quero que você se apresente para as meninas que estão assistindo. Olá, Isa, eu que agradeço pelo carinho, pela participação. Estou muito feliz também, realmente muito grata, tá? De estar aqui conversando com você. Ah, que bom. Bom, meu nome é Donzília Aveiro, Uhum. tá? E eu estou na clínica de cirurgia bariátrica há quase 9 anos, 8 anos e meio, atendendo os pacientes do pré e do pós da cirurgia bariátrica, e também no consultório particular eu atendo. Uhum. E me fala uma coisa, antes da gente começar a conversar um pouco mais sobre Sim, autoestima, que vai ser o nosso papo hoje, sim, né? nossa. Eu quero Uhum. contar para as meninas como é que a gente se conheceu, né? Eu conheci a Dom, ela fez o meu curso Imagem Poderosa em São Paulo, por indicação da gerente da Clínica IMEC, e lá a gente se conheceu e nos tornamos amigas desde então. E Dom, eu queria que você contasse para as meninas, fazendo o curso Imagem Poderosa, eu queria saber que mudança teve na sua autoestima e se essa mudança na sua autoestima influenciou na sua vida como um todo, na sua vida pessoal e também no seu trabalho e no atendimento aos pacientes. Então, isso influenciou e muito, Uhum, né? Eu fui para o curso, assim, bem determinada a ter umas mudanças em mim. Então, eu estava realmente naquele momento, é uma coisa que eu acho bem bacana falar, uhum, eu estava naquele momento, assim, em busca de mudanças. Então, o meu estilo de roupa não estava legal, meu estilo de cabelo. Eu queria encontrar algumas mudanças, e foi aí que a gerente lá do IMEC me propôs de fazer o curso. uhum. Foi um final de semana, eu amei o curso, me Ai, ajudou que feliz. muito. Tanto que, assim, não só eu gostei, mas assim, eu fui muito elogiada, eu percebi que teve muitos resultados. Os pacientes mesmos falavam, nossa, a senhora está diferente, a senhora está bonita, assim, todo mundo me elogiando. E, como nós vamos falar de autoestima, Uhum. não há nada melhor para autoestima, É né? uma delícia, né? E me fala uma coisa, ó, muitas clientes que eu atendo, aliás, a maioria quase, vem falar para mim sobre peso. E elas acabam associando a autoestima a peso. Então, quer dizer, se eu tiver mais magra, a minha autoestima vai estar melhor. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu queria que você falasse sobre a visão de uma psicóloga, essa relação entre autoestima e peso. Ok. Então, na verdade, não tem nada a ver, né? A relação autoestima e peso. Então, a gente pode encontrar, às vezes, uma pessoa que ela tem uma autoestima boa, uma autoestima elevada, e ela é gordinha, não tem problema nenhum, Uhum. né? Assim como também a gente pode encontrar uma pessoa magérrima, que é o que muita gente busca na cirurgia, estar magra, que não tem autoestima tão boa. Então, ela vai depender muito, assim, de como ela é criada, da vida dela, né? Não tem a ver, não, a autoestima com o peso. Nada a ver, né? É bom que a gente Nada a fale ver, isso para a pessoa entender diferente. que a autoestima é um trabalho de amor próprio, né? De se gostar e de se aceitar. Sim, Eu falo para as meninas assim: existe uma grande diferença entre se aceitar e se conformar. Então, vamos dizer assim: a pessoa que está buscando, sim. no nosso caso, a gente vai falar, por exemplo, sobre um paciente de bariátrica. A pessoa que está buscando emagrecer, ela tem que se gostar do jeito que ela é hoje e não tem problema nenhum querer melhorar. Mas o fato dela estar assim hoje não pode Sim. impedir de fazer qualquer outra coisa. Então ela deixa de ter uma vida até ela alcançar aquele objetivo. Então eu, por exemplo, tenho uma amiga, ela fez a cirurgia, ela emagreceu 50 quilos e ela sempre falou para mim, olha,
quando eu tiver mais magra, a minha vida vai ser outra. Eu vou ser feliz, eu vou ter o trabalho dos meus sonhos, eu vou encontrar uma pessoa bacana, eu vou me sentir bem comigo mesma. Então ela jogou toda a felicidade dela lá pro futuro, em cima de um projeto que era emagrecer, tudo bem. Mas só que a gente não pode aliar a felicidade a uma coisa lá no futuro como se dependesse de outras coisas, né? Sim, Isa, exatamente. Então, você estava falando aí, eu lembro de muitos casos, assim, do paciente, ou da paciente, vamos falar de mulher, né? Uhum, Então, a paciente que chega e fala, não, eu quero fazer a cirurgia porque eu vou ser feliz, porque eu não sou feliz, porque eu vou encontrar alguém, porque eu vou mudar toda a minha vida. uhum, Então, existem muitos relatos desse, eu vou mudar a vida, é tudo o que eu quero, a cirurgia, e não é bem assim, né? uhum. Não depende nada, a cirurgia, ela não vai te fazer mais feliz, ela não vai transformar a sua vida. Você tem que ser feliz. A cirurgia, como você disse, realmente concordo, a cirurgia ela tem que ajudar você, É. né? Então vai melhorar, não que eu vou buscar felicidade na cirurgia, isso não acontece. Não tem como você esperar isso, né? Você vai jogar a responsabilidade da sua felicidade para uma cirurgia, não tem como, né? Sim, não tem como. Agora, uma questão que uma vez a gente até conversou e que você me Uhum. falou de relatos de pacientes, uma questão assim mais delicada que tem a ver o peso, a autoestima e a sexualidade, principalmente da mulher, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é muito legal esse tema, né? E eu percebo assim que muitas mulheres elas buscam a cirurgia para estar magra, então não sei, a fantasia existe de que eu estando magra, minha vida sexual vai mudar. Uhum, Realmente, ela muda um pouco, ela é melhor. Nós não podemos negar que, de repente, se para a pessoa ela estar mais magra, ela vai se sentir sexualmente mais bonita. Realmente sim, mas também, da mesma forma que a gente está falando, não é, sabe, não é em busca dessa felicidade do lado sexual, porque o que acontece, Isa, que eu vejo muitas mulheres que passam com a gente. Aí elas voltam comigo e eu falo assim, aí, como é que está a sua vida sexual? Porque depois de um tempo a gente começa a perguntar sobre tudo e também vem esse lado. aham, Aí ela fala assim: olha, agora eu tenho vergonha que eu emagreci demais, agora eu tenho vergonha. Você entende como que a autoestima, ela, sabe, você tem que estar bem do jeito que você é? uhum, Então, eu acabo mostrando para ela: olha, você sabia da cirurgia que isso ocorrer, então a reparadora é mais lá na frente, vamos observar e vamos ver, você tem que ser feliz do jeito que você é. Então, cada momento, se a autoestima da pessoa não está bem, então em cada momento ela vai encontrar um lado difícil para ela enfrentar, né? uhum. E muitas mulheres às vezes passam comigo e falam: bom, agora eu estou magra, meu marido me procura, mas eu tenho vergonha do meu corpo agora. Agora meu peito caiu, né? Sobrou pele. Então, se você, assim também encontro muitas mulheres também que falam: não estou nem aí, né? Uhum. Assim, então você percebe isso, não é aquilo que vai te atrapalhar na sua vida por inteiro, eu acredito, né? Sim, é um trabalho que a gente tem que fazer de se gostar e de se aceitar, né? Em cada momento da nossa vida, a gente passa por determinados problemas e a gente, de repente, tem objetivos diferentes, mas a gente não pode ficar jogando a felicidade para o próximo objetivo, né? Como se nunca tivesse bom, né? Nunca fosse suficiente. Sim, Isa, tá certo. Então, é como eu estava dizendo, assim, a autoestima, ela não está ligada no futuro, no que você vai passar, ou na cirurgia, não. Uhum, Você tem que ser feliz do jeito que você é, né? E a autoestima, ela é independente de qualquer dessas situações. uhum. Porque você vai encontrar, como você disse, na nossa vida, a gente vai encontrar várias situações, né, Isa? Então, se você for estar sempre buscando, só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz quando eu tiver um filho, né? Você está sempre buscando algo para você ser feliz, não é nada disso. É. Agora, ó, falando sobre especificamente a questão da psicóloga na questão da cirurgia bariátrica, como é que é, assim, porque eu vejo, tá? Eu acompanho algumas meninas em função de trabalhar com autoestima e com corpo.
Eu vejo muitas meninas que têm medo da psicóloga, porque ela acha que de repente a psicóloga vai barrar a cirurgia, ou alguma coisa assim, né? Como é que funciona exatamente? Como é que é o seu trabalho nesse processo? Legal, obrigada pela pergunta, Isa. Então, na verdade, nós psicólogos, nós não estamos lá para barrar ninguém, né? Uhum, Não é esse nosso interesse em barrar a pessoa. Mas o que que acontece? Às vezes o paciente passa e a gente percebe, né, na consulta, nas conversas, que ele não está muito bem preparado. Então, ainda falta um caminho para ele fazer. Então, a gente sempre procura conversar com o paciente, explicar qual é a forma que nós estamos enxergando, se ele pode parar um pouquinho, pensar realmente se é a cirurgia, se vai fazer bem, se é isso mesmo que ele quer, tá? Então, não seria o caso de eu atrapalhar ninguém na cirurgia, não, mas de fazer ele pensar um pouquinho melhor na cirurgia, porque às vezes a gente percebe que a pessoa vem, mas ela não está preparada, não. Ela quer fazer a cirurgia, mas aquilo ainda não, sabe, não está muito claro para ela. Por que que eu quero fazer a cirurgia? Então, a gente dá um tempinho. tá. E outra coisa, eu acho que você deve também pensar nisso, assim como eu, quando atendo uma cliente, né? Para ver, ela tem que fazer por ela, né, Dom? Não pode fazer por outra pessoa, né? Porque quem vai passar pelo processo, porque a cirurgia, ela não acaba depois que acaba exatamente a cirurgia, né? É todo um processo. Então, quem vai passar por esse processo é a pessoa. Então, ela precisa fazer por ela, né? Exatamente. A gente até na primeira consulta, a gente procura entender do paciente por que que ele está ali, o que que ele espera, como que ele pensou na cirurgia, Uhum, e realmente, assim, não pode ser feita de jeito nenhum. A cirurgia porque o marido acha que ela está gordinha, ou, né, ela tem que buscar um emprego melhor e quer emagrecer só por isso, não. Tem que ser algo bem claro para ela. Por que uhum. que eu estou aqui para fazer a cirurgia? Não pode fazer porque o outro quer, porque não vai dar certo, não é ela que quer. É. E é legal, então, eu acho, porque são situações novas, é um momento novo na vida dela, que ela está no meio do caminho para alcançar um objetivo que ela deseja. E o legal é esse acompanhamento, né? Que você também faz, né? A partir do momento que ela vai lá para conversar com o médico e durante o processo e depois, existe todo esse acompanhamento do psicólogo, né? Sim, por exemplo, lá na clínica, a gente atende o pré, depois ele, então tá ok, a gente dá o laudo para estar preparado, estar apto para a cirurgia, e quando a pessoa volta, o paciente volta, a gente ainda atende um ano e meio esse paciente, ele volta a Uhum. cada 3 meses. E é legal porque ele volta na equipe toda. Tá. Então, eu costumo dizer para o paciente, uma fala minha dentro da sala é muito. Eu falo para ele que a cirurgia realmente, ela não é no dia que você faz a cirurgia, Uhum. ela está começando ali. Existem muitas mudanças que ele vai passar, que inclusive a gente conversa antes, ele vai numa palestra, ele entende tudo que vai acontecer, e a gente atende ele até um ano e meio, para depois ele voltar cada 6 meses e caminhar sozinho. Aham. E aí, nesse retorno dele, é muito legal, porque, por exemplo, eu vou dizer da minha parte como psicóloga, dá para entender o que, que ele está achando, com relação, quais as dificuldades que ele está tendo com relação ao comer, com relação ao corpo dele, se ele está se aceitando, o que, que está acontecendo. Então, a gente tem esse objetivo do paciente estar passando para a gente quais as dificuldades, e, claro, a gente está ajudando ele nas dificuldades. Não, é legal porque é um mundo totalmente novo, né? Tanto com relação ao corpo, com relação à alimentação, a reação do corpo que deve ser diferente, né? Depois da cirurgia. E o que eu acho legal, você até comentou, eu inclusive já participei de uma palestra, porque a clínica, ela faz gratuitamente uma palestra, eu acho que é uma vez por mês, né? Se não me engano, né? E nessa Uhum, sim. palestra, tem todos os profissionais envolvidos no processo. Então você pode, hoje ela até feito online, né, em função da pandemia e tudo, mas eu fui presencialmente, né?
E o que eu achei muito legal é que a pessoa pode ir lá e tirar todas as dúvidas que ela tiver com todos os profissionais. De repente ela tem uma dúvida que ela pode achar que seja boba, mas que na verdade pode fazer uma diferença ali para ela tomar essa decisão, né? Isso que ela tá querendo fazer. E é legal também que a pessoa pode levar uma pessoa da família, um acompanhante, porque você vai precisar de toda uma ajuda depois que você faz essa cirurgia, né, Dom? Sim, e, por exemplo, que nem agora realmente está online, né? Uhum, Mas nesses encontros, eu dividia com uma outra psicóloga e a gente ia para falar da família, da participação da família, que é muito importante, né? uhum. Então, assim, o apoio da família, a gente fala sobre isso e também está ali para tirar as dúvidas, né? Nessa palestra, é bom. E tem todos os outros profissionais que também estão ali para tirar as dúvidas técnicas da coisa também, né? Sim, tem a Nutri, ela vai falar do lado dela, e as perguntas são interessantes. Então, muitas perguntas para a Nutri é sobre a queda de cabelo, né? Então, ela explica o que acontece, ela explica sobre todas as proteínas que ela dá uma explicada legal sobre o processo. Assim como a fisioterapeuta também, na forma de fazer exercício, porque você vai emagrecer, claro que você vai ter muita perda, né? É verdade. Mas, né, e a fisioterapeuta, ela faz um trabalho bem legal, nossa fisioterapeuta, auxiliando o paciente a fazer exercícios. Uhum. Eu falo assim, quando as meninas vêm me procurar, elas sempre me perguntam como funciona a consultoria, porque às vezes não sabe direito como é que funciona o processo, né? E daí elas falam, olha, quando eu tiver mais magra, eu vou fazer. Olha, assim que eu mudar de trabalho, eu vou fazer. Daquela história que a gente estava falando, né? É, Então, assim, existe um momento que a pessoa tenha que procurar, vamos dizer, olha, se você chegar nesse ponto, é legal que você procure para fazer a bariátrica. Ou, se você tiver em dúvida, procure um psicólogo, né? Como é que a psicóloga, nesse momento, assim, de começo, né, tá ali, olha, será que é meu caso? Será que não é meu caso? Será que eu vou me dar bem com essa cirurgia? Em que momento, assim, que você acha que é legal? E como que você, como psicóloga, pode ajudar a pessoa a entender esse momento e, de repente, identificar se também é uma questão de autoestima, né? Para que ela não vincule uma coisa a outra, assim como as minhas, né, clientes que começam a vincular alguma coisa futura a fazer o processo de consultoria. Como é que você ajuda as pacientes nesse sentido, você como psicóloga, né? tá, então, quando o paciente ele vem para fazer a cirurgia, claro que ele não, quando ele vem, ele já pensou alguma coisa sobre a cirurgia. Ou um médico direcionou ele, ó, você tem que fazer cirurgia por questões clínicas, ou realmente, assim, e muitos vêm por autoestima. Então, quando eu pergunto, a pessoa, ele vai falar assim, o paciente fala, não, está tudo bem comigo quanto à questão clínica, está tudo bem, eu não tomo remédio para nada, está tudo ok. Eu estou aqui, eu gostaria de fazer porque eu não me sinto bem. Então, você percebe, então você não se sente bem, o que está acontecendo? Minha autoestima, eu não saio, eu só choro, eu estou triste, eu fico deprimido que isso acontece, então eu não saio de casa, eu tenho que mudar a minha vida. Uhum. E eu conheço alguém que fez cirurgia e vai ser bom, então ele está ali porque ele conheceu alguém, porque ele já pensou na cirurgia, né? E aí a gente vai abordando esses temas com ele, entendendo sobre a cirurgia, se ele sabe como funciona, se ele sabe o que vai acontecer com ele, e principalmente a gente, psicólogo, eu acho que cada um aborda o seu lado. Nós, psicólogas, nós abordamos o lado de você sabe que você vai ficar diferente no seu corpo, você sabe que você vai emagrecer, como é que você vê isso, né? Uhum. Realmente tem uma queda de cabelo um pouco, nada grave, eu nunca vi ninguém, né, careca, não. Então, mas assim, a gente aborda esse tipo assim, para saber se ele está entendendo o que ele vai fazer, o que vai passar. Ele tem que ir para a cirurgia sabendo direitinho o que ele vai passar. Uhum. Se precisar de mais consultas, a gente pede para ele voltar, conversa direitinho mais vezes, até que ele entenda direitinho o que ele vai passar.
Até porque quando a pessoa sabe o que vai acontecer, né, ela não fica com receio, ela lida melhor com aquilo, né? É como, por exemplo, quando eu converso sobre consultoria, eu falo, olha, primeiro a gente vai conversar, depois a gente vai identificar os seus objetivos, o que você quer com a sua imagem, que momento você está da sua vida, depois a gente vai pro armário, depois, se precisar, a gente vai fazer compra, porque a pessoa já começa a pensar assim, nossa, vou ter que sair comprando tudo, vou ter que trocar meu armário todo, e não é bem isso, né? Então, quando a pessoa sabe o processo, né? Então, olha, se você se sentir dessa forma, tá ok, é assim mesmo, né? Então, você vai meio que acompanhando, né? E com relação à autoestima, eu acho que você deve perceber isso também. Eu vejo, assim, durante o processo de consultoria, a pessoa, quando ela me procura, às vezes ela tá, assim, um pouco desanimada, tal, e daí o comportamento dela é diferente, a postura dela é diferente, e aí conforme a gente vai trabalhando e mudando, eu vejo que no próximo encontro ela já tá mais arrumada, ou ela tá maquiada, ou ela já tá com cabelo solto, ou ela já mudou de postura, sabe? Então você vai percebendo uma evolução, né? E isso ajuda demais na autoestima, né? Eu imagino que durante o processo de emagrecimento também, a cada visita que a paciente faz na clínica, que ela vai até você deve perceber assim isso também no visual ou no modo de se vestir ou de se portar da pessoa, né? Nossa, você está falando aí, eu vou recordando muitas coisas, é muito legal, realmente, né? Eu digo assim que é muito legal quando você atende o paciente que ele está emagrecendo. A gente até costuma dizer que quando ele faz cirurgia, no início ele está em lua de mel, que está muito feliz, né? Muito feliz, tudo é uma alegria, ele chega assim muito feliz, né? Uhum. E conforme vai passando, isso que você está dizendo, a gente observa assim. Então, a paciente, ela vem diferente, ela muda os cabelos, muitas, né, muda o cabelo, então ela corta o cabelo, ela vem sempre com colar, muda totalmente, né, Uhum. mexe muito na autoestima, né, sim. Você vê essa diferença, né? É muito gostoso, né? Você fazer parte desse Gostoso. processo, né? E aí você pode acompanhar e também você, como já fez, né? Você funciona como uma inspiração, eu imagino, para muitas, né? Eu acredito que sim, né? Porque houve essa mudança em mim, isso daí é muito bom, porque, por exemplo, a gente está lá, eu acho assim que o paciente, quando ele chega na clínica, ele tem que ver você bem. Então, é legal quando também assim eu estou arrumada, eu passo isso para a paciente, né? Uhum. E, por exemplo, o curso que eu fiz com você me ajudou muito, muito, realmente essa mudança toda. Então, hoje eu combino muitas coisas, tudo isso eu aprendi lá no curso. Uhum. Ó, falando de autoestima, e quando a gente fala de autoestima, a gente fala de se valorizar, se cuidar. Tem muita gente que confunde autoestima ou com se achar demais. Então quer dizer que eu tenho que me achar? Não. Ou então confunde autoestima com egoísmo, porque quando a gente fala assim de se cuidar primeiro, né? Você tem que se cuidar primeiro para depois cuidar dos outros, né? Eu já falei nos outros vídeos de autoestima, mas eu sempre comento daquele exemplo das máscaras do avião, né? Que eles falam que quando cai a máscara, você tem que colocar em você primeiro e depois no outro. Porque você tem que se cuidar para ter condições de cuidar de outra pessoa, né? Então eu queria que você, como psicóloga, falasse um pouquinho dessa questão de autoestima que muita gente confunde com egoísmo. Ok, vamos falar sim. Realmente, assim, a gente percebe isso daí, né? Eu tenho um exemplo, você está falando aí, eu tenho um exemplo de um homem que passou comigo já uma época atrás. Ele fez a cirurgia, eu dando esse exemplo, depois eu comento melhor sobre isso. Então, vai ficar mais claro. Uhum. Era um homem, ele emagreceu bastante, ele passou comigo e falou assim, na sala, eu queria falar uma coisa para a senhora, mas assim, eu estou morrendo de vergonha. E eu falei, não, mas pode falar, você está na sala da psicóloga. Aí ele falou assim, não é, ele falou assim, não sei se é chato, se é horrível, eu não aprendi a ser assim, mas eu estou gostando muito de mim. Eu me olho no espelho, estou me achando muito bonito, né? E eu não sei se está errado isso. Eu falei, nossa, de jeito nenhum. Você tem que se sentir, né? Então foi muito legal que depois ele começou
nas outras vezes que ele vinha, ele falava para mim, Donzília, olha, eu comprei isso, eu comprei essa roupa, mostrava foto. Ele começou a se achar, porque não está errado de forma alguma, mas tem. Eu acho que aí também entra muita questão assim de como você viveu anteriormente, como você foi criada, que você não podia se achar bonito, que você tem muitas coisas, muitas questões, né? Você não podia se achar bonita, você não era ninguém, né? E a gente sabe que a pessoa que ela engordou ao longo da vida, ela sofreu muito isso, né? Tipo assim, você é a última que fala, ninguém gosta de você, está muito gorda. E aí a gente imagina assim que a autoestima dela vai lá embaixo, né? E depois, quando ela recupera tudo isso, que eu te falei que ela volta, então ela troca de roupa, ela começa, troca todo o guarda-roupa, ela começa a se sentir bem, a ter uma autoestima boa, e muitos entram em conflito, sim. Né? Entram em conflito, sim. Não, e é legal você falar isso, porque de repente tem alguém se É, sentindo dessa forma, né? Não é errado se gostar, né? não, De jeito não, nenhum. pelo contrário. A gente está aqui para se gostar mesmo, né? Não para se achar melhor do que ninguém, mas para entender que cada uma tem seu valor, cada pessoa tem seu valor, né? E que independentemente do que ela tenha passado na vida dela, se ela não tem esse sentimento por ela, é legal procurar uma ajuda, né, Dom? Sim, é legal procurar uma ajuda, porque a gente vai conseguir, por exemplo, se ela procura um psicólogo, eu digo assim que quando você faz a bariátrica ou você está pensando na bariátrica, o legal, Isa, é que você procure um psicólogo ligado já à bariátrica, porque ele vai entender os dois lados. Não Sim. é um psicólogo, qualquer psicólogo, mas assim, um psicólogo de uma equipe de cirurgia bariátrica. Ele vai te abordar melhor essas questões. Então, ele vai entender e vai te ajudar, né? A se descobrir, a te ajudar a entender, assim, por que, que você não está se aceitando, o que está acontecendo. Então, ali você consegue ser um espelho para ele se ver, né? Eu acho que o psicólogo, ele é muito esse espelho. Ele vai olhar e eu vou voltar para ele o que está acontecendo. Então, ele vai pensar naquilo e vai mudando. E é legal você falar isso, porque assim, muitas vezes a pessoa fica com receio, que nem você falou, tem medo de perguntar alguma coisa, ou se sente menor por sentir determinado sentimento mesmo, tal. Então, assim, o mais importante, eu acredito, que seja ter coragem para buscar ajuda, né? Não tá errado buscar ajuda. E outra, a gente, tanto no meu caso, que trabalho com costura de imagem, quanto você, a gente estudou, a gente se especializou, então a gente consegue ajudar a pessoa a alcançar o objetivo dela com muito mais rapidez e muito mais eficiência. Então, de repente, aí ela tá sofrendo por anos, falando por mim, né, no meu caso. Ela tá sofrendo por anos lá porque ela não gosta do quadril, ou por causa do ombro, ou porque ela se acha feia e tudo mais. E de repente, em uma consultoria, ela vê que o mundo dela muda, aquela visão que ela tinha muda completamente e automaticamente, por se gostar, as coisas ficam mais leves, né? Então eu acho que é importante que a pessoa, se ela tiver qualquer questão, que ela não tenha medo e nem vergonha de procurar um psicólogo, né? Sim, é interessante você dizer isso, a gente falar sobre isso, porque a gente tem feito isso na clínica, até lives a respeito disso, e a gente tem falado muito para os pacientes, de repente alguém está nos ouvindo e serve para ele, né? Que não é vergonhoso você buscar ajuda. Por exemplo, nessa pandemia, muita gente que fez cirurgia ou que não fez, engordou, e às vezes a pessoa tem vergonha. A gente percebe isso muito na pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela tem vergonha, porque ela acha que ela, sabe, foi um É fracasso, ela como se não fosse uma derrota. conseguiu isso. Então, por exemplo, é importante, ela não tem que ver esse lado, não. A gente está lá para ouvir, ela tem que buscar ajuda em qualquer momento, ela tem que buscar. Ó, agora me fala uma coisa. Você como psicóloga, você tem algum exercício, alguma receita, alguma dica que você possa dar para as meninas que estão assistindo a gente, que pode ajudar, assim, a melhorar a autoestima ou que pode, de repente, ajudar a identificar se a pessoa tá com uma questão de autoestima que seria legal ela procurar uma ajuda, alguma coisa?
Sim, eu tinha até pensado nisso, eu falei, bom, eu vou levar isso, né, para o nosso bate-papo. Uhum, Bom, realmente, passar por aqui alguma coisa que eles respondam, eu não achei viável. aham, Mas, o que é que eu pensei que é legal? Eu vou dizer algumas coisas sobre quando é que eu vou detectar que eu estou com uma boa autoestima, o caso contrário, uma autoestima baixa, uhum. né? E aí, eu acho que quem está nos ouvindo vai conseguir fazer essa reflexão. Que eu acho legal que a gente tem que ter esse hábito de fazer uma reflexão, como é que eu estou, Isso. né? O que está faltando? O que eu tenho que mudar, não é, Isa? Prestar Então, por atenção na exemplo, que gente, nem né? isso, exato. Eu acho que é o principal prestar atenção, né? Uhum. Então, eu coloquei alguns tópicos, por exemplo, sobre então o que é a pessoa, o que é a autoestima? A autoestima é quando a pessoa ela se sente bem, ela confia nela, ela consegue mudar, ela lida com seus pontos fracos bem, então ela sabe, bom, eu tenho esse defeito, eu tenho essa qualidade, mas assim, isso não atrapalha ela de enxergar isso, Isso. né? Então, cuidar de si, cuidar de si, buscar tomar atitudes, lidar bem com a solidão. Então, eu acho que autoestima, uma boa autoestima, a gente podia resumir tudo isso e dizer, eu sou para cima. Então, sabe, se a pessoa falar alguma coisa, não vai me deixar lá embaixo, né? E uma coisa muito importante na autoestima é saber dizer não, Uhum. né? Eu acho que isso, então, saber dizer não, eu colocaria, acho que um dos principais, né? Então, uma pessoa que ela sabe ser decidida, ela não fica em cima do muro, ela sabe dizer não. Se tudo isso que eu estou falando, ela está encontrando assim, bom, Eu a Donzila sinto está tudo isso. falando, eu sou assim, então Uhum. ela tem uma boa autoestima. É claro que nós não somos tudo todo momento, né? Um dia acontece Exatamente. uma, não é exatamente. Um dia acontece alguma coisa que hoje eu não estou bem, outro dia, né? Mas assim, você tem que identificar esses pontos que eu falei, Uhum. né? Porque aí seria assim, você está com uma boa autoestima. E o que então seria o contrário, uma autoestima baixa? Uhum. Ela não confia em si, né? Ela não consegue dizer não para as coisas, ela treme assim, ela tem medo de ser rejeitada, ela é insegura, né? Não sabe receber críticas, não toma atitudes nas coisas. Isso seria a pessoa, ela tem uma autoestima dela, uma percepção dela que ela não é capaz, né? Das Sim. coisas, ela não é capaz. Então, por exemplo, se você estiver identificando eu acho que eu tenho mais assim, eu não sou capaz, não consigo. Então, você está com uma autoestima baixa. Então, é interessante, sim, se você procurar uma ajuda, eu acho que seria bom, né, para você identificar e melhorar. Eu acho que o terapeuta, o psicólogo, né, ele estudou, como se disse, para Uhum. isso, para te orientar, né, Sem julgamentos, sem julgamentos. né? De coração aberto, sem julgamentos e pronto para ajudar, porque a gente está ali, o foco do nosso Hum, trabalho é a pessoa. Então, o nosso objetivo, assim como o dela, que é melhorar, o nosso objetivo é fazer com que ela melhore, né? E ajudar da melhor forma que a gente puder, né? Sim, exato. E como a gente está falando de autoestima, né? Tem coisa melhor, né, Isa, que a sua autoestima está bem? Uhum. Nossa, porque quando você está com a autoestima bem, se a gente pensar um pouquinho, é interessante. Se você tiver com a sua autoestima boa, você consegue tudo, É. né? Você vai bem num casamento, você vai bem, sabe? Você não fica irritada, você consegue estar dentro de casa com os filhos, você tem uma autoestima boa, nada vai atrapalhar. Uhum. Eu gosto de Né? falar para as meninas também que essa questão de as pessoas se sentem ofendidas ou ficam chateadas com alguma coisa que alguém fala para elas, né? Eu penso assim, bom, analisa, aquilo que ela tá falando é verdade, né? Então, se não for verdade, não tem como por que te atingir, porque não é verdade. Então, quem tá pecando ou errando é a pessoa que tá te ofendendo Isso. gratuitamente ou te chateando gratuitamente, né? Então a gente começa a ter começa a identificar, né? Se sentir mais forte e saber que isso aqui não me atinge, né? E de repente eu preciso melhorar alguma Hum. coisa, porque a gente sempre pode melhorar, né, Dom? Aí a gente vai trabalhar para isso, certo?
Sim. Ô Isa, eu costumo dizer, eu tenho uma dica, assim, bem Uhum, legal, que eu costumo trabalhar com os pacientes lá. Às vezes o paciente chega e fala, ai, estão me pondo para baixo, vem até a cirurgia, né? uhum. Ah, eles falam que eu não emagreci tanto, que eu devia ter emagrecido mais, que eu estou comendo e um monte de coisas, né? Aí eu olho para o paciente e falo assim, sabe, você tem que aprender a detectar as coisas assim, o que não serve para você, ou tipo assim, se a outra pessoa está te julgando, está falando que você não está bom assim, não está de acordo. Então, é uma questão que ela está passando, ela está jogando, sabe aquilo, está jogando em cima de você uma frustração dela, Isso. né? Então, é importante que a gente pare e pense nisso, assim. Então, eu não sou nada disso que a pessoa está falando, né? Uhum. Nada disso, não cabe a mim, é uma coisa dela, ela está jogando em cima de mim frustrações dela, né? Isso ajuda bastante a gente sabe, aquilo não mexer muito com a gente, não, quando a pessoa fala. É o que você falou, né? De se analisar e se perceber de vez em quando, né? Será que eu tô onde eu quero? O que eu preciso fazer para Uhum, mudar? Qual é o meu objetivo? E aí, aos poucos, né? Com, vamos uhum, dizer assim, pequenos objetivos, a gente vai alcançando, vai se sentindo mais forte e isso vai melhorando a autoestima, né? muito. Dom, olha, eu adorei, muito obrigada. Eu espero que as meninas tenham gostado também. Foi um bate-papo Terminou, foi. muito gostoso mesmo. Se vocês que estão me assistindo, estão assistindo a Dom, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer, deixem aqui embaixo, tá? Nos comentários do vídeo. Se quiser fazer alguma pergunta para a Dom diretamente, tem o Instagram dela aqui embaixo. Pode chamar, mandar uma mensagem para ela, que ela vai ter o maior prazer em responder. E Dom, você tem alguma coisa para falar para as meninas? Com certeza, eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Eu adorei o nosso bate-papo, gostei muito, né? Espero poder ter ajudado, né, a quem está nos assistindo. Gostei muito, eu acho que é muito bom a gente estar falando, e é um tema que eu gosto muito, autoestima, né? Tanto que eu gosto tanto que eu fui fazer o curso, né? E para mim melhorou assim 100%, sabe? Do que eu sentia antes, me ajudou muito. E eu acho assim, eu acho que o recado final que eu daria é a autoestima, ela é importantíssima em qualquer momento da nossa vida, né, Uhum. Isa? E a gente pode alcançar de dentro para fora e de fora para dentro. E eu acho que tudo isso é um conjunto, porque a gente não é só o lado de dentro, nem só o lado de fora. Por isso é que a gente trabalhando as duas coisas ao mesmo Sim, tempo é certeza de sucesso, né? bastante. Eu queria só deixar um recadinho, então. Uhum, Eu trabalho também no consultório particular, quer dizer, agora online, né? Nós estamos atendendo no consultório, mas a gente está lá no Ipiranga, na Ricardo Jafé, 148, no IMEC, né? uhum, E assim, independente se a pessoa quiser também ir até lá, nós somos 3 psicólogas e tem equipe toda. De repente, vá para só uma consulta, vá para um bate-papo, a gente tem, entra lá no site da Clínica IMEC uhum. e a gente tem uma vez por mês esse bate-papo, essa palestra, então você vai entender muito sobre o que é a cirurgia, caso alguém Se esteja interessar, né? pensando, né? Sim, E mas aí, obrigada. e aí ela pode também, se ela quiser saber do site, tudo, ela pode Uhum. te mandar uma mensagem, né? Você explica direitinho para a pessoa poder, quem sabe, começar a pensar nessa transformação na vida dela, que você com certeza vai poder ajudar, né? Sim, eu agradeço a participação e a oportunidade. Com certeza. Me chama lá que eu vou ter o maior prazer, tá? Em falar com vocês e explicar direitinho. A gente, num bate-papo, dá para você ter algumas conclusões, entender melhor o que que você está passando. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo, tá? Por favor, comente. Se quiser fazer alguma pergunta para Dom de novo, é só mandar uma mensagem para ela. Muito obrigada de novo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau. Beijo, obrigada. Viu? Um beijo, obrigada a todos.